A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Na nossa última live, nós demos início à nossa terça-feira profética, onde nós estaremos intercedendo e clamando pela nossa nação, pelas famílias, pelos lares, pelos projetos de Deus sobre essa nação, a qual o inimigo tem tentado de todas as formas destruir, mas a vitória será sempre da igreja de Deus, do povo de Deus. Amém? E eu relatei uns sonhos a qual tive na live Profetize da nossa terça-feira e ficamos de concluir o sonho. E aqui eu quero iniciar o sonho ao qual o Senhor me transmitiu acerca do nosso atual presidente. Bom, iniciando o sonho, eu via uma rua. E nessa rua estava ocorrendo várias festas. Ou seja, estava ocorrendo uma festa durante a madrugada nas ruas. E quando eu olhava para aquela festa, não era uma festa comum. Onde eu via muitas pessoas que sujavam as ruas. Parecia festa de religiões pagãs. Parecia um carnaval, só que durante a madrugada, e nós sabemos que não é o período do carnaval. E eu via aquela festa, aquela sujeira, eu via homens pintados pelas ruas e pareciam estarem possuídos por entidades. E eles faziam aquelas festas durante a madrugada. Nisso, eu entrava em um local, eu saía daquela rua e ia para um outro local. Nisso que eu estava neste outro local, eu via como se fosse uma casa, só que em um local escondido. E eu via o nosso presidente tendo diversas reuniões. Ele tinha várias reuniões, ele estava fazendo várias coisas, só que ninguém sabia o que ele estava resolvendo, ninguém sabia o que estava sendo decidido naquela sala. Logo após isso, eu vi ele saindo daquela casa e indo em direção a outro local. E nisso, eu via um homem de terno e gravata, era como ministro, só que eu não conseguia identificar qual ministro era no sonho. E eu observava aquele ministro e o ministro perguntava para o presidente Bolsonaro. Perguntava, para onde o senhor vai? E o presidente respondia, eu tenho que percorrer 8 milhas para resolver situações. Ou seja, ele tinha que caminhar todo aquele trajeto para resolver alguma situação, resolver coisas. E aquele ministro dizia, então eu vou te acompanhar conforme o senhor, para onde o senhor for. A decisão que o Senhor tomar, eu estarei com o Senhor. E eles seguiam naquele caminho. E nisso, eu parava em um outro local, onde eu via uma mulher. E essa mulher estava me mostrando acerca sobre a alimentação. Ela me mostrava quais eram os planos que aconteceria se, no caso, o Partido das Trevas, nós sabemos, dominasse essa nação. E ela me mostrava quais seriam os planos que eles tinham. E nisso ela me mostrava como seria a alimentação do povo brasileiro. E eu observava naquela mesa e eu via poucos alimentos. Eu via muito pouco alimento. E eu via alguns legumes e eram distribuídos em fatias pequenas. Era como se as pessoas não pudessem comprar aqueles alimentos de forma inteira. Tinha que ser somente aqueles pedaços, aquelas fatias finas que eram cortados e reservados cada um. Era como se fosse feito sacolas e aonde cada valor poderia comprar aquela quantidade de alimento. E eu via que era muito pouco alimento. Tinha muita pouca comida. E eu observava e eu via um pedaço de carne, só que era um pedaço de carne com uma cor bem pálida. E eu não conseguia distinguir. Eu achava aquela carne estranha. E eu perguntava para aquela mulher, que carne é essa? E ela falava para mim, essa carne não é de origem animal. E eu me assustava. E ela me mostrava o raio-x. E quando eu olhava para o raio-x, eu via como se fosse o abdômen de uma pessoa. E eu entendia que se tratava de carne humana. Quem sabe você possa dizer, Rafaela, isso é absurdo. Mas eu estou aqui apenas relatando o sonho a qual tive. Nós sabemos que um regime comunista socialista, ele traz, na verdade, a miséria para o país.
Enquanto houver dinheiro, pode ser que esteja tudo bem, mas pode acreditar que chegará um momento onde o dinheiro irá acabar e a miséria irá se instaurar de forma terrível, tomando assim a todos. É como se ninguém fosse escapar da fome que viria. Eu já quero profetizar aqui, que viria, porque eram apenas planos que eu creio, já quero profetizar em nome de Jesus, que serão frustrados e que haverá fartura, que haverá prosperidade e bênção do Senhor sobre essa nação, em nome de Jesus, porque essa nação é uma nação próspera. Na verdade, nós sempre fomos roubados, mas eu sei que é um tempo de juízo de Deus, é um tempo de Deus trabalhar, Deus está trabalhando sobre essa nação, e eu creio na vitória, eu creio e profetizo, tenho pedido ao Senhor, e a palavra do Senhor vai nos dizer: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ou seja, sararei. O Senhor quer sarar. O Senhor tem cura para essa nação. Uma nação onde foi muito lesada, muito roubada, onde fomos envergonhados, somos envergonhados em outros países, onde eles têm uma imagem distorcida e equivocada do nosso país. O nosso país é um país de bênção, sim, é um país de prosperidade, mas Satanás tem imperado de todas as formas para destruir essa nação. Mas maior é o que está em nós, Igreja do Senhor, do que o que está no mundo. E a igreja segue firme e forte. E eu via toda aquela alimentação e ela me mostrava a carne a qual seria oferecida para venda. E eu tenho certeza que muitos não chegariam ao conhecimento que não seria uma carne de procedência animal. E eu vejo como os planos do inimigo, né? Satanás, ele elabora os seus planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor, o nosso Deus, e o livramento. E eu lembro que eu me reportava para um outro local, era como se fosse à beira de uma praia, e eu ia caminhando sobre a areia, e era de noite, era noite, era como se fosse madrugada, bem escuro, e eu conseguia caminhar durante a noite na beira da praia, e eu chegava até um certo local, aonde eu via que a maré tinha alcançado uma boa parte de onde eu já havia passado. Ou seja, o mar havia se aumentado. A maré estava cheia. Eu observava que pessoas eram pegas de surpresa e começavam a se afogar naquele mar. E eu via que pessoas que sabiam nadar, sabiam lidar com aquela situação, vinham em resgate das pessoas que estavam se afogando. É como se eu compreendesse que as lutas, ou seja, a maré, as ondas, as águas viessem, as pessoas que não tinham experiência na tribulação iriam entrar em desespero, mas haveria socorro por parte daquelas pessoas que já tinham experiência e vinham socorrer aquelas pessoas que estavam prestes a sucumbir. E eu ia para um local onde era como se fosse um casarão, era uma casa enorme, e lá estava a nossa primeira dama, como chamamos, Michele Bolsonaro. E nisso eu entrava nessa casa, nessa enorme casa, e eu tinha que falar com ela. E eu via que ela estava rodeada de muitas pessoas, muitos irmãos da igreja, que estavam lá fazendo orações por ela. Eles estavam todos orando juntos. E eu via muitas pessoas naquela casa, muitas pessoas novas, jovens, e estavam ali ajudando a Michele. Nisso eu chegava até ela e falava: Michele, o presidente Bolsonaro teve que ir para um local e ele foi com o ministro. E ela falava para mim: mas por que você não me avisou? Por que você não me falou antes? Eu tinha que saber. Ele precisa de uma orientação, ele precisa de uma palavra, ou seja, um conselho vindo da parte de Deus. Ela se preocupava em transmitir uma mensagem, um conselho da parte de Deus para ele. E isso era o que Deus me mostrava no sonho. E ela falava para mim: ele precisa ter um direcionamento de Deus. Eu via a preocupação dela em que ele estivesse sempre em
conformidade com a vontade de Deus para que os planos e os projetos dessem certo, porque tudo na nossa vida nós precisamos da aprovação de Deus. Cada passo que nós damos nessa terra, precisamos entender que nós temos que ter a aprovação do nosso Deus. E assim nós seremos vitoriosos em tudo o que fizermos. E nisso, eu falava com ela, ele teve que resolver e ele foi acompanhado com o ministro. Nesse sonho, era como se eu visse a Michele no Palácio do Planalto, lá em Brasília. E eu via ela entrando naquele local. E ela estava com uma roupa branca. E eu via ela entrando. E de repente, do outro lado, eu via como se fosse a cúpula criminosa, que tem trabalhado contra essa nação, o Partido das Trevas. E nisso, eu via eles todos reunidos em uma roda, e eu via ela chegando naquele local, em Brasília. E eu observava e olhava a postura a qual ela estava. Ela parecia muito destemida, muito corajosa e valente. Era assim que o Senhor me mostrava. Era como se o Senhor trouxesse a representação do posicionamento a qual ela estava tendo. E eu olhava para ela e via, o Senhor me mostrava, era como se tivesse chamas em volta dela, é como se ela tivesse totalmente incendiada, é como se era um fogo que não causava dano em seu corpo, como se fosse um fogo espiritual. Ou seja, nós cremos no fogo do avivamento, o fogo da presença de Deus, a presença do Espírito, o fogo que queima pecado. E ela tinha aquele fogo em volta dela. E eu vi, o Senhor me mostrava uma aliança que estava na mão dela. E eu ouvia uma voz que dizia: eu tenho uma aliança com ela. E eu vi aquela aliança, uma aliança grossa, dourada, muito bonita no dedo dela. E o Senhor falava que tinha compromisso com ela. E que através das orações dela, através da vida dela, o Senhor estava pelejando naquele lugar. O Senhor estava trabalhando ali no Palácio do Planalto, em Brasília. E o Senhor me mostrava do outro lado a cúpula satânica. Eles estavam reunidos e eu via como se eles estivessem flutuando. E eles estavam possessos de demônios e eles estavam flutuando. Não era coisa normal. E eu via como se eles em volta dele tivessem... Era como se eles tivessem poderes, mas eram poderes vindos das trevas. Era assim que o Senhor me mostrava. Como se fosse uma batalha. De um lado eu via ela, onde eu tenho certeza que o Senhor estava me mostrando acerca da vida dela de oração, o que ela tem feito diante do Senhor, as orações, o que ela tem lançado diante da presença do Senhor, com fervor e com fogo, com fé, pedindo ao Senhor que o Senhor julgue essa causa. E eu via do outro lado, o partido maligno, eles estavam carregados por trevas, e eles tinham poderes das trevas. Todos eles flutuavam. E eu observava aquilo e eu dizia: meu Deus, que coisa terrível, que coisa satânica. É como se fosse a batalha da igreja contra os demônios. E é assim que nós temos dito desde o início dessas eleições. Isso não é apenas uma eleição para escolher um presidente. É uma batalha espiritual, o bem contra o mal. A ideologia satânica das trevas para destruir os lares, as famílias, para destruir a nossa sociedade, contra a igreja do Senhor, que prega a moral, os bons costumes, aonde o nome do Senhor deve ser sempre exaltado, e onde eles querem lançar abaixo, ao chão, o nome de Jesus, dizendo que essa nação tem que ser dos brasileiros, mas nós, como boca de Deus, devemos profetizar que essa nação é sim do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre e está vestido de glória. Nisso o Senhor me mostrava, ela ia em direção a ele, correndo. E eu via um anjo enorme à frente dela, com uma espada na mão. E eu via como se fosse um duelo, e ela ia com muita velocidade, ela ia contra eles. Ou seja, ela apenas sozinha, mas ela tinha o anjo do Senhor, que estava com uma espada afiada. E eu via como se eles viessem para vir contra ela.
E eles tinham poderes das trevas flutuando, eles estavam flutuando. Se muitos sabem aqui, os piores bruxos da África, eles conseguem voar. É coisa terrível, não é qualquer tipo de pacto satânico. O que foi feito foi obra muito pesada para conseguir driblar tudo a justiça. Eles entraram nos poderes, se infiltraram nos poderes. Isso já foi um plano elaborado, arquitetado de longos anos, de longas datas, onde eles vieram para tomar posse daquilo que eles dizem que pertence a ele. Mas a nação brasileira, assim como muitos povos, eu já quero profetizar, é do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E eu vi aquela batalha, e eu vi o anjo que ia à frente dela, da Michelle Bolsonaro. O anjo com a espada vinha e passava sobre aqueles homens, e tinha mulheres também, bem vestidos. E eu via o anjo, e quando o anjo passava, era como se aquela cobertura de poderes que estivesse em volta deles era como se fosse destruído, sumia, desaparecia, e eles caíam no chão, e eu via o anjo passava com a espada, cortava, passava com a espada, e era uma batalha espiritual. Eles ficavam todos caídos ao chão, sem forças, neutralizados. E eu quero parar aqui para falar. A batalha não é contra a carne nem o sangue, é contra principados e potestades. E o homem e a mulher que deu lugar a Satanás para causar tragédia na vida de pessoas, para trazer planos satânicos das trevas contra as vidas, contra as famílias, eles irão pagar, ou seja, eles irão receber as suas devidas retribuições. Eles serão retribuídos, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor há de retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo os seus feitos. E eu sei que haverá retribuição para todo aquele que se levantou contra essa nação, com injustiça, com mentiras, com calúnias e difamações, desconstruindo a verdade, fazendo o povo acreditar nas mentiras. Mas graças a Deus que o povo se levantou, o povo se despertou em não acreditar nas mídias. As mídias são compradas, eles recebem muito dinheiro para mentir. Muitas reportagens que você pode ver na televisão, muitas delas são distorcidas, escondem a verdade. Eles fazem uma redação, criam matérias para denigrir, para profanar a Igreja de Cristo, para envergonhar a Igreja de Cristo, para lançar aqueles que vêm com os seus valores, com os princípios de Cristo. Eles tentam lançar a vergonha e tentam de todas as formas manchar a imagem de todas as pessoas que são conservadoras, de todas as pessoas que lutam em favor da verdade. E você, Igreja do Senhor, precisa se posicionar para ser aquele que defende a obra do Senhor. Nós somos a resistência, e a resistência não se dobra ao inimigo. Resiste, luta, vai até o fim e vence. Amém? E o Senhor também, logo após esse sonho, me deu um outro sonho, aonde o plano do corrupto, a qual todos sabem, Lula, o plano dele, o Senhor me mostrava, eu via um mapa, e nesse mapa o Senhor me mostrava, ele quer tirar todo o dinheiro dessa nação e colocar neste outro país, que é onde já foi feito todo um projeto. É um plano do sistema, todos nós conhecemos, já ouvimos falar. O que muitos diziam que era uma teoria da conspiração, na verdade está mais do que comprovado, que não é teoria, é fato, é verdade. E o Senhor me mostrava como se ele quisesse roubar a nossa nação de uma maneira tão terrível e já tivesse um destino para todo esse dinheiro, para toda essa fortuna. Mas o general de guerra é aquele que peleja em meu e em teu favor. E nós cremos que a verdade e a justiça do Senhor virá com força sobre essa nação, e as portas do inferno não prevalecerão.
em nome de Jesus. E aqui eu encerro e concluo esse sonho qual o Senhor me mostrou. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e não desista. Não desista e não pare de crer. Aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Profetize em nome de Jesus. Deus abençoe.